Assinei o cheque do carro do meu genro na mesma manhã em que ele disse à esposa que eu era uma vergonha para a família. Eu ainda não sabia disso. Descobri mais tarde, da mesma forma que descobri a maioria das coisas naqueles anos, silenciosamente, depois que o dano já estava feito. Meu nome não é importante. O que importa é que tenho 63 anos. Vivo sozinho numa casa grande e silenciosa demais. E por 11 anos paguei por uma vida que nunca foi minha. Paguei a hipoteca de uma casa em Cascais onde minha filha e o marido dela dormiam numa cama que custou mais do que meu primeiro carro. Paguei a mensalidade da escola particular do meu neto, um menino sério chamado Tiago, que colecionava pedras e fazia perguntas sobre tudo. Paguei o seguro de 3 veículos, 2 dos quais nunca sequer andei. Paguei por férias para as quais não fui convidado. Paguei por uma renovação de cozinha, da qual minha filha me enviou fotos com legendas como "finalmente parece a nossa cara", sem qualquer reconhecimento de que eu havia escrito o cheque 2 semanas antes. Não fiz essas coisas porque era fraco. Quero ser claro sobre isso. Fiz porque minha filha era minha única filha e sua mãe, minha Margarida, morreu quando minha filha tinha 19 anos. E eu havia feito uma promessa no túmulo em Lisboa, de que nunca deixaria nossa menina cair. Cumpri essa promessa por mais tempo do que foi bom para qualquer um de nós. O nome da minha filha é Filipa. Ela era uma criança brilhante, teimosa e engraçada, com os olhos da mãe e uma risada que preenchia qualquer cômodo em que estivesse. Eu a criei da melhor maneira que sabia, trabalhando longas horas como engenheiro civil, garantindo que as contas fossem pagas, comparecendo a todas as peças escolares e a todos os jogos de futebol, mesmo quando estava exausto até os ossos. Ela se tornou uma linda jovem, e eu tinha orgulho dela da maneira que só os pais entendem aquele orgulho específico e sem palavras que fica no peito, e não precisa ser dito porque está simplesmente sempre lá. Então ela se casou com Diogo. Diogo Castelo veio de uma família de Setúbal que tinha muita confiança e muito pouco mais. O pai dele, Ricardo, havia sido dono de uma rede de lavanderias que faliu em 2009. A mãe dele, Patrícia, falava sobre a filiação deles em um clube de campo que eles haviam deixado de poder pagar em 2014, como se fosse um fato atual. Eles se vestiam bem. Eles recebiam jantares com guardanapos de pano e 3 tipos de vinho. Eles se referiam a pessoas que consideravam inferiores a eles, com um sorriso peculiar, educado na superfície, desdenhoso por baixo, e eles usaram esse sorriso em mim desde a primeira noite em que Filipa me levou para a conhecer. Luz. Eu estava usando uma camisa de flanela. Eu havia dirigido 2 horas de Faro, onde eu morava há 30 anos, na minha caminhonete. Uma F-150 de 2009, um pouco batida, mas confiável. Ricardo Castelo apertou minha mão e então olhou para a caminhonete na entrada por um momento longo demais. Patrícia me ofereceu um copo de vinho que eu não queria particularmente e me perguntou, com aquele sorriso, o que eu fazia para viver. Eu disse a ela que estava aposentado. Ela assentiu como se isso confirmasse algo. O que eu não disse a ela, porque ela não perguntou de uma forma que me fizesse querer responder, foi que eu havia passado 31 anos como engenheiro civil sênior e depois diretor de projeto para uma das maiores empresas de infraestrutura do Sudoeste, que eu havia me aposentado aos 58 anos, que a casa em Faro estava quitada, que eu tinha uma conta de corretagem e uma pensão e investimentos que eu administrava cuidadosamente e que haviam crescido ao longo de muitos anos pacientes em algo que teria mudado consideravelmente a expressão de Patrícia Castelo. Eu não era um homem desonesto. Eu simplesmente não oferecia informações a pessoas que já haviam decidido quem eu era. Filipa sabia que eu estava confortável. Ela sabia que eu a ajudava e a Diogo financeiramente, mas eu nunca havia sentado com minha filha e mostrado a ela o quadro completo, porque o dinheiro sempre a havia deixado desconfortável, ou melhor, a ideia de possuí-lo. Toda vez que eu escrevia um cheque, ela me agradecia rapidamente e mudava de assunto. Eu me dizia que isso era humildade. Entendo agora que era outra coisa. Nos primeiros anos do casamento deles, eu era convidado para feriados e um aniversário ocasional. Diogo era educado comigo da maneira que um homem é educado com alguém que ele decidiu que não vale o esforço de uma gentileza verdadeira. Ele me chamava pelo meu primeiro nome, Valério,
com uma leve ênfase que eu nunca conseguia identificar. Os pais dele vinham para o Natal e eu vinha para o Natal, e nos sentávamos à mesma mesa e comíamos a mesma comida, e eu sempre estava sentado na ponta perto da cozinha e Ricardo sempre presidia a cabeceira. Eu percebia. Eu não dizia nada. Tiago nasceu em 2017 e por um tempo as coisas suavizaram. Há algo sobre um neto que faz as partes difíceis de uma família parecerem temporárias, como o tempo que eventualmente passará. Eu dirigia até Cascais a cada poucas semanas. Eu trazia livros para Tiago e pequenas coisas. Eu havia encontrado um pedaço incomum de quartzo, uma bússola, um quebra-cabeça de madeira que eu mesmo havia feito na minha oficina em Faro. Ele era uma criança tranquila e observadora, e me lembrava tanto Margarida que às vezes eu tinha que sair e respirar por um momento. Mas quando Tiago tinha 4 anos, os convites se tornaram menos frequentes. Quando eu ligava para Filipa, as conversas ficavam mais curtas. Sempre havia algo acontecendo. O trabalho de Diogo, a escola, a renovação, uma viagem que eles estavam planejando. Eu perguntava se podia ir naquele fim de semana e ela dizia: "Vou verificar com o Diogo." E então, 2 dias depois, enviava uma mensagem de texto dizendo: "Este fim de semana está uma loucura. Talvez no próximo mês." Eu continuava pagando as contas. Eu me dizia que isso era uma fase, que famílias jovens eram ocupadas, que voltaria a abrir. Em outubro de 2023, Filipa me ligou numa terça-feira à noite. A voz dela estava alegre daquele jeito que fica quando ela quer algo e está se preparando com cuidado. Ela me disse que os pais de Diogo viriam para ficar uma semana, que era o aniversário de Ricardo, que eles estavam planejando um grande jantar em família, algo especial, e ela queria que eu viesse. Senti algo se soltar no meu peito. Eu disse que estaria lá. Dirigi na sexta-feira à tarde, pegando o caminho mais longo pelo Alentejo, porque sempre amei aquela viagem, os sobreiros na luz tardia, o céu ficando laranja e vermelho atrás das montanhas. Parei para abastecer e tomar um café, e sentei por alguns minutos apenas observando a noite chegar. Eu estava feliz. Quero me lembrar disso claramente. Eu estava genuinamente feliz dirigindo para a casa da minha filha naquela noite. Cheguei às 18h. A entrada estava cheia de carros, o Lincoln de Ricardo, o SUV branco de Patrícia, um BMW desconhecido, que mais tarde soube pertencer ao irmão mais novo de Diogo, Simão, que havia vindo de Évora. Estacionei na rua e caminhei até a porta com um cartão de aniversário para Ricardo, que continha um cheque porque eu não sabia mais o que dar a um homem assim, e um buquê de flores para Filipa, porque Margarida sempre dizia: flores faziam uma casa parecer que alguém pensava nela. Filipa abriu a porta. Ela estava vestida lindamente, com o cabelo preso, e ela olhou para as flores e as pegou com um beijo rápido na minha bochecha e disse: "Entra, entra. Todos estão na sala de estar." Eu entrei. A sala de estar estava arranjada em torno de Ricardo, que estava sentado na maior poltrona com um copo de vinho tinto. Patrícia estava no sofá ao lado da esposa de Simão, cujo nome eu nunca conseguiria lembrar com sucesso. Diogo estava perto da lareira. Todos me olharam como pessoas que estavam conversando, e agora foram interrompidas. Diogo disse: "Valério, que bom que veio." E então imediatamente voltou-se para Ricardo e continuou o que quer que estivesse dizendo. Encontrei uma cadeira perto da janela. Coloquei meu casaco sobre o braço. Filipa me trouxe um copo de água, que era o que eu havia pedido, e então foi para a cozinha. Patrícia sorriu para mim com aquele mesmo sorriso de 9 anos atrás, inalterado, perfeitamente preservado. Ricardo ergueu seu vinho em um gesto vago que poderia ter sido um reconhecimento. O jantar foi longo, a mesa acomodava 8 pessoas, e eu estava na ponta entre a esposa de Simão e uma cadeira vazia em que ninguém se sentou. A comida era boa. Filipa sempre foi uma excelente cozinheira, como a mãe dela, mas a conversa fluía ao meu redor em vez de em minha direção. Ricardo contou uma história sobre uma viagem de golfe à Escócia. Simão falou sobre uma propriedade que ele estava olhando em Tavira. Diogo falou sobre a nova conta de sua empresa, um desenvolvimento comercial no norte de Lisboa, e os números que ele jogava eram grandes e ditos em voz alta. Comi minha comida e ouvi
E não disse muito porque não parecia haver espaço para o que eu poderia ter dito. Depois do jantar, Ricardo pediu a Diogo para abrir outra garrafa da adega. Filipa estava limpando os pratos. Levantei-me para ajudá-la, como sempre fizera. Eu lavava a louça depois de cada refeição em nossa casa quando ela estava crescendo, porque Margarida dizia que ninguém deveria cozinhar e depois também limpar, e eu peguei 3 pratos e os levei para a cozinha. A escada para o andar superior ficava na borda da sala de jantar, separada da cozinha por uma meia parede. Passei por elas para chegar à cozinha. Eu estava carregando os pratos com as 2 mãos. O que aconteceu a seguir levou menos de 4 segundos. Filipa veio rapidamente pela esquina, sem olhar, e estava conversando com Diogo sobre algo e se movia com aquela energia ocupada e pressionada que ela tem quando tenta gerenciar muitas coisas ao mesmo tempo, e ela virou a esquina, e o ombro dela bateu no meu, e os pratos foram para o lado, e eu estendi a mão para pegá-los. E meu pé saiu da borda do único degrau que descia da sala de jantar para o corredor, e eu caí. Tenho 63 anos e não sou frágil, mas caí com força. Caí sobre o lado esquerdo, os pratos se estilhaçando ao meu redor, meu ombro batendo no chão, minha cabeça batendo na quina da meia parede. Fiquei ali por um momento com os ouvidos zumbindo, e então ouvi. Um som agudo, não um suspiro. Não o início de uma pergunta perguntando se eu estava bem. Risadas. A nota agudíssima de divertimento de Patrícia, rapidamente coberta pelo exalar baixo de Ricardo, que significava que ele achava algo engraçado, mas não se comprometeria a rir alto. A esposa de Simão dizendo algo em voz baixa, e Diogo. Diogo dizendo, claramente o suficiente para eu ouvir do chão. Ó, Valério, sempre tão cuidadoso. Mais risadas. Fiquei no chão do corredor da minha filha com pratos quebrados ao meu redor, e sangue começando a sair de um corte na minha têmpora, e ouvi meu genro fazer uma piada às minhas custas, e ouvi a família dele rir, e esperei pela voz da minha filha, dizendo-lhes para parar. Não a ouvi. O que ouvi foi Filipa dizendo, rápida e silenciosamente, pai, estás bem? E então, antes que eu pudesse responder, o som dela voltando para a cozinha, para os afazeres da noite, para as pessoas cuja opinião dela exigia gerenciamento. Levantei-me. Demorou um momento. Meu ombro doía e minha cabeça sangrava um pouco. Não seriamente, apenas daquele jeito que os cortes na cabeça fazem, mais dramaticamente do que significam. Fui ao banheiro e limpei com um pano úmido, e fiquei um tempo me olhando no espelho. Sou um homem que esteve ao vento em canteiros de obras no calor de agosto, que superou as mortes de pais e esposa e sócio, e continuou aparecendo. Sei quem sou. Nunca fui um homem que exigisse muito do mundo em termos de reconhecimento, mas fiquei naquele banheiro por muito tempo. Quando saí, Ricardo estava contando outra história. Ninguém perguntou sobre minha cabeça. Diogo olhou para mim uma vez e assentiu de uma forma que suponho que fosse para ser um reconhecimento. Voltei a sentar-me na minha cadeira junto à janela. Fiquei lá por 40 minutos porque ir embora imediatamente parecia algo, e eu não estava pronto para decidir o que fazer com o que sentia ainda. Então desejei boa noite, agradeci a Filipa pelo jantar, apertei a mão de Ricardo e dirigi até o Holiday Inn Express a 3 quilômetros dali, onde já tinha feito uma reserva porque sabia por experiência que não me seria oferecido o quarto de hóspedes. Sentei naquele quarto de hotel com uma bolsa de gelo na têmpora e estava muito calado por dentro. Vou contar o que decidi naquela noite. Mas, primeiro preciso contar o que eu sabia e que ninguém mais naquela casa sabia. Por 31 anos, trabalhei em engenharia e desenvolvimento de infraestruturas. Nos últimos 12 anos da minha carreira, fui diretor de projetos e depois vice-presidente regional. E era bom no meu trabalho, muito bom, e fui recompensado de acordo. Eu não ostentava porque Margarida e eu crescemos sem muito, e nunca esquecemos como isso era. Vivemos na mesma casa em Faro que compramos em 1991. Eu dirigia veículos práticos. Eu não tinha barco ou propriedade de férias, ou um guarda-roupa que exigisse um closet separado. Quando Margarida morreu, dediquei uma quantidade substancial de energia para garantir que nossa filha nunca passasse dificuldades, e fiz isso silenciosamente porque ela já tinha bastante dor sem também se sentir uma obrigação financeira.
Ao longo de 11 anos de apoio à casa de Filipa e Diogo de várias maneiras, eu lhes havia dado algo entre 460 e 490 mil euros. Mantinha registros cuidadosos, não porque esperasse algo em troca, não esperava, mas porque sou uma pessoa organizada e sempre controlava minhas despesas da maneira que meu pai me ensinou. O que Filipa e Diogo não sabiam, o que os Castelos não sabiam, era que o dinheiro que lhes havia dado ao longo de 11 anos era, em relação ao que eu tinha, uma porção modesta. Eu havia administrado meus bens cuidadosamente por muitos anos. Eu tinha um consultor financeiro em Faro chamado João Costa, que também era amigo. E João me ajudou a construir um patrimônio ao longo das décadas que era consideravelmente maior do que minhas camisas de flanela e minha F-150 sugeriam. Não digo isso para me gabar. Digo porque é a única maneira de o resto desta história fazer sentido. Liguei para o João do quarto de hotel às 21h30 daquela noite. Ele atendeu no terceiro toque, que é o tipo de amigo que ele é. Contei a ele o que havia acontecido, sem drama. Não sou uma pessoa dramática, apenas claramente da maneira que eu descreveria um problema de obra para uma equipe de projeto, os fatos em ordem. João ouviu sem interromper. Então ele disse: "O que você quer fazer?" Eu disse a ele. Ele ficou em silêncio por um momento. Então ele disse: "Você tem certeza?" Olhei para a bolsa de gelo na minha mão. Pensei no som da risada enquanto eu sangrava no chão. "Sim", eu disse. Na segunda-feira seguinte, dirigi de volta para Faro e passei 2 dias com João e com minha advogada, uma mulher chamada Clara Teixeira, que cuida dos meus assuntos há 15 anos e que é uma das pessoas mais perspicazes que já conheci. Reestruturamos várias coisas, atualizamos documentos, tomamos um conjunto de decisões que seriam irrevogáveis uma vez tomadas, e eu as tomei com total clareza e sem raiva, porque a raiva passa, mas as escolhas ficam, e eu queria que minhas escolhas durassem mais do que o que quer que eu estivesse sentindo. Então fiz algo que nunca havia feito. Contratei um investigador financeiro, um homem chamado Felipe, que me foi recomendado por Clara, e pedi a ele que investigasse os negócios de Diogo. Quero ser honesto com você. Eu não esperava encontrar nada. Fiz isso porque queria ter certeza de que o que estava prestes a fazer não prejudicaria alguém que não merecia, e a única maneira de ter certeza era investigar. Felipe voltou para mim em 3 semanas com um relatório de 42 páginas. Diogo Castelo, ao que parece, estava gerenciando sua pequena empresa de desenvolvimento com uma interpretação bastante criativa de para onde os fundos dos clientes deveriam ir. 3 contas de investidores separadas mostraram padrões que Felipe descreveu, cuidadosamente, como altamente irregulares. Havia um empréstimo comercial coassinado por um homem chamado Miguel Souza, que Diogo havia usado para um propósito inteiramente diferente do declarado no contrato de empréstimo. Havia faturas de empreiteiros que, quando Felipe verificou, não tinham registro do trabalho descrito. Li o relatório 2 vezes. Então liguei para Clara. Ela disse: "Valério, isso vai além da reestruturação de documentos. Você precisa decidir até onde quer levar isso." Eu disse a ela que queria levar para as pessoas certas e então me afastar. Eu não queria ser quem segurava a espada. Eu só queria ter certeza de que as pessoas certas estavam olhando. Clara fez 2 ligações. Não direi a quem porque essa não é minha informação para compartilhar, mas as pessoas certas começaram a investigar. Enquanto isso, fiz mais uma ligação para Filipa. Ela atendeu no segundo toque, um pouco cautelosa na voz, como estava desde o jantar, como se soubesse que algo estava por vir e estivesse se preparando para uma conversa que não queria ter. Perguntei como ela estava. Ela disse: "Bem, ocupada." Perguntei como Tiago estava. Ela disse: "Ótimo, ele tinha perdido um dente. Ela mandaria uma foto." Então eu disse a ela, calmamente e sem drama, que encerraria minhas contribuições financeiras para a casa no final do mês. A assistência hipotecária, o seguro, a mensalidade da escola, os pagamentos dos 2 veículos, eu estava cobrindo tudo isso. Eu disse a ela que estava dando a ela 60 dias de aviso porque eu não era uma pessoa cruel, e eu queria que ela tivesse tempo para fazer arranjos, e eu disse a ela que estava fazendo isso
porque eu havia pensado cuidadosamente sobre o que significava amar alguém e percebi que o que eu estava fazendo não a estava ajudando. Estava impedindo que ambos víssemos as coisas com clareza. Não mencionei o jantar, não mencionei as risadas ou a bolsa de gelo ou o corte na minha têmpora. Não mencionei nada disso porque não queria que ela pensasse que era emocional. Não era emocional, era uma decisão. Filipa ficou em silêncio por um longo momento. Então ela perguntou se era por causa do jantar. E eu disse, não, isso era sobre 11 anos. E ela disse, pai, isso não é justo. E eu disse, sei que parece. E ela disse que Diogo me ligaria. E eu disse que tudo bem. Diogo me ligou naquela noite. A voz dele era a voz controlada de um homem que não está acostumado a negociar de uma posição fraca e se viu nela inesperadamente. Ele foi razoável e depois menos razoável, e então disse algumas coisas que não vou repetir porque foram ditas em desespero, e o desespero torna as pessoas feias, e não desejo guardar rancor dele mais do que o necessário. Deixei-o falar. Quando ele terminou, eu disse que esperava que as coisas dessem certo para ele, e me despedi. Duas coisas aconteceram nos meses seguintes que eu não havia previsto, embora talvez o primeiro foi Ricardo Castelo me ligando. Ele havia encontrado o meu número através de Diogo, e ligou numa quarta-feira à noite com uma voz muito diferente da que usava em jantares, mais calma, desprovida de sua performance. Ele me disse que Diogo estava contando com meu apoio financeiro e que a família estava em uma situação difícil, e perguntou se havia algo que pudéssemos discutir. Perguntei a ele há quanto tempo ele sabia que a hipoteca da casa de Filipa estava sendo paga por um homem que ele havia sentado na ponta da mesa. Ele não respondeu imediatamente, então ele disse, entendi. Eu disse, espero que sim. Boa noite, Ricardo. A segunda coisa foi Tiago. Tiago tinha 6 anos então. E Filipa o estava afastando de mim da maneira que pessoas assustadas e encurraladas afastam as pessoas que amam das pessoas com quem estão em conflito. Não por malícia, eu acreditava, mas por confusão. Porque quando você está dentro de uma situação difícil, você toma decisões de dentro dela e não consegue ver a forma dela de fora. Mas Tiago me ligou do telefone de Filipa uma tarde enquanto ela estava, soube mais tarde, no chuveiro. Ele me disse que havia encontrado uma pedra muito boa. Ele a descreveu em considerável detalhe, branca com estrias laranja, talvez quartzo, talvez outra coisa. Ele não tinha certeza. Ele perguntou se poderia trazer para me mostrar. Eu disse a ele, claro que poderia. Ele disse, avô, estás zangado conosco? Pensei em como responder honestamente a uma criança de 6 anos. Eu disse, não estou zangado contigo, nem um pouco, nem sequer um pouco. Ele disse, está bem. Satisfeito, como as crianças ficam quando obtêm a informação específica de que precisavam. Eu disse que o veria em breve, e eu quis dizer isso. E eu pretendia lutar por isso de todas as formas legais disponíveis para mim, se necessário. A investigação que Filipe iniciou levou 7 meses para se transformar em algo oficial. Não descreverei os detalhes porque alguns ainda estão em andamento, e alguns não são meus para descrever. O que posso dizer é que as finanças altamente irregulares de Diogo se tornaram objeto de séria atenção, que Miguel Souza, o coassinante do empréstimo problemático, apresentou uma queixa civil, e que a história que Diogo Castelo havia contado sobre si mesmo começou a desmoronar de maneiras que ninguém, incluindo seus pais, poderia gerenciar ou manipular. A casa em Cascais foi colocada à venda na primavera. Filipa me ligou em abril. Desta vez, a voz dela estava diferente. Não brilhante daquela maneira de quem está se preparando para algo, e nem cautelosa daquela maneira de quem está se defendendo. Apenas a voz dela, a verdadeira. A que eu conhecia desde que ela aprendeu a falar, ela disse, preciso conversar contigo. Eu disse, está bem. Ela veio para Faro. Ela sentou na minha cozinha na cadeira em que a mãe dela costumava sentar, e ela chorou por muito tempo, e eu a deixei, porque é isso que se faz quando a pessoa que você ama finalmente está sentindo o que precisava sentir. Fiz café. Não disse eu te avisei porque nunca o fiz e nunca faria.
Não demonstrei perdão porque a verdade é que eu nunca deixei de amá-la, nem por um único dia. Não por nada disso. E o amor que não parou não precisa demonstrar seu retorno. Ela perguntou-me por que não tinha dito mais, não a tinha avisado, não tinha insistido mais. Eu disse-lhe que tinha tentado gentilmente no início e ela não estava pronta para ouvir, e eu a tinha amado o suficiente para não insistir. Ela disse: ouvi-te rir. Ela não perguntou, ela afirmou, e eu entendi que ela se referia àquela noite, ao jantar, ao chão. Eu não ri. Eu disse: fui eu que estava no chão. Ela olhou para mim por um longo tempo. Eu sei, disse ela. Eu sei que não foste tu. Só precisava dizer que os ouvi, e não os impedi, e sinto muito. Eu disse a ela que sabia que ela sentia muito. Eu disse a ela que isso era suficiente. Tiago está morando com Filipa agora, em um aluguel perto da minha antiga vizinhança em Faro. Ele me trouxe a pedra. Era quartzo, com veias alaranjadas, um bom espécime, e eu a coloquei na prateleira da minha oficina, ao lado das que colecionei ao longo de 63 anos. Ele vem aos sábados e trabalhamos em coisas na oficina juntos, e ele faz perguntas sobre tudo, e eu respondo a todas elas honestamente. Porque é isso que os netos merecem. Filipa está a trabalhar. É uma mulher boa e inteligente que passou demasiados anos a gerir uma vida da qual não via os alicerces, e agora está a construir uma que consegue ver por completo. E eu observo-a com o mesmo orgulho que sempre tive, aquele tipo específico e mudo que vive no peito e não precisa ser expresso. Ricardo e Patrícia Castelo não me contataram novamente. Não lhes desejo nada de mal. Desejo-lhes, genuinamente, qualquer clareza que consigam encontrar. Penso na Margarida às vezes, na promessa que fiz. Decidi que a cumpri, não da forma que pensei que faria. Não sem custos, mas cumpri-a. A nossa menina não caiu. Ela caiu com força, mas está de pé agora. E o chão sob seus pés é real desta vez. Isso é tudo o que um pai pode realmente fazer. Certificar-se de que o chão é real. Eu sei disso agora. Deveria ter sabido antes, mas fui um aprendiz lento neste assunto em particular, e fiz as pazes com isso. E na maioria das manhãs acordo na minha casa tranquila em Faro, e tomo meu café na varanda, e observo a luz surgir sobre o deserto, e penso, isso é o suficiente. Isso é mais do que o suficiente.